Boa noite a todos, graça e paz, amém? É uma honra para mim estar aqui com você essa noite, para juntos nós comungarmos dessa palavra, amém? Abra seu coração e deixe Deus falar com você nessa noite, amém? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui essa noite. Eu bendigo o teu nome, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Nós pedimos ao Espírito Santo que nos conduza, que nos leve a bom termo nessa jornada, Senhor. Que a tua voz, única a tua voz, prevaleça sobre todos nós, nos guiando e nos dando a direção certa em todas as coisas. É no nome de Jesus que oramos e nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Como disse, para mim é uma honra estar aqui entre vocês, com vocês e junto com vocês. Amém? Lembro-me que, se não me falha minha memória, a última vez que ministrei aqui foi numa ceia, no segundo domingo de abril de 2020. Então, faz mais de 3 anos que eu não estou aqui para comungar com vocês essa palavra que é poderosa para nos salvar. Amém? E é sempre uma honra para mim. Eu fico feliz de poder abrir a palavra de Deus junto com vocês e compartilhar muitas coisas. E nessa noite, nós estamos incumbidos de falar sobre família. Amém? Numa outra ocasião, se assim Deus permitir, falaremos das demais coisas que Ele fez, que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, amados? O tema de hoje é família. E nós sabemos que, desde o princípio, o plano de Deus sempre foi ver a família erguida, sempre. Desde os primórdios da criação, Deus sempre teve um cuidado com a família, sempre teve carinho com a família. E Deus sempre vem dando direções, nortes às famílias, para que assim elas possam viver bem, estruturadas e assim influenciar outras famílias. Sempre esteve no coração de Deus a família, que é constituído por pai, mãe e filhos, aqueles que decidiram assim o terem. Porque tem casais que decidem não ter filhos, mas é uma família também, pai e mãe. Então, desde a criação do mundo, foi assim e assim sempre será. E Deus não mudará porque o tempo passou. Amém? Deus nunca muda. Ele será sempre o mesmo. E os princípios e os fundamentos da família sempre serão esses: pai, mãe e filhos, a sua descendência. Amém? Esse é o modelo da família. Não como alguns dizem, uma família tradicional. A única família que existe é essa. Não tem outra família. Não podemos ter famílias paralelas àquilo que Deus estabeleceu como modelo. Esse é o modelo e único, pronto. Não haverá um outro tipo de modelo. Muito embora os anos passem, as pessoas e a sociedade tentam nos fazer acreditar ou nos fazer viver como se fosse algo normal. As mudanças que a sociedade traz, sabemos que há uma influência maligna sobre essas tentativas de mudança, mas Deus não se deixará levar por nada disso, amém? O modelo da família é esse: pai, mãe e filhos. Se for preciso, falarei isso aqui hoje 100 vezes, para que fique registrado que Deus não mudará, porque o homem está mudando. O homem poderá mudar forçado e pressionado por uma influência maligna, porque Deus é bom, amém? E nunca mudará. Por isso estamos aqui, iremos para o céu, amém? A bondade de Deus nos levará para o céu, porque nós decidimos segui-lo, decidimos seguir a sua palavra, que jamais mudará, amém? Porque Deus é bom, nós vamos para o céu. E a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, amém, amados? Estão comigo? Então, a Bíblia nos traz muitos textos que nos dão base, fundamentos a respeito de uma família bem estruturada.
pilares que vão sustentar as famílias e, por sua vez, a igreja de Deus. Amém? Porque na igreja de Deus não pode haver bagunça, não pode haver mudanças de pilares. Deus não se deixará mudar, porque o homem mudou. Deus diz que ele não vai mudar, então ele não vai mudar, e ponto final. O homem que terá que mudar para se enquadrar no seu plano. Sabe por quê, amados? Porque o céu é de Deus. Eu é que preciso ir para o céu. Nós é que precisamos ir para o céu. O homem que precisa ir para o céu. No céu é como Deus estabeleceu. E ponto final. Não haverá mudanças para ir para o céu. Existe um modelo e um padrão. E esse padrão está nas Escrituras Sagradas. Amém? Nesse livro que é santo e poderoso para nos levar até o destino final, que é chegar até o céu. Amém? Então, você que trouxe sua Bíblia, eu convido você a abrir na carta de Paulo que ele escreveu aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 18, amém? Você encontrou na sua Bíblia aí? Colossenses 3, 18, ok? A Sociedade Bíblica do Brasil colocou o subtítulo dessa escritura, desses versículos que vamos ler agora, esses últimos versículos do capítulo 3, de os deveres da família. Nós queremos aqui meditar nessa noite nesses deveres, ou pelo menos alguns deles, a respeito de pai, mãe, ou marido, esposa e filhos. Amém? Chamamos de os pilares da família. Versículo 18 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Vamos parar até aqui, amém? É interessante que nós sabemos que Deus, ele estabeleceu desde a criação do mundo, desde os primórdios, como o homem sendo o provedor da casa, o provedor da família, aquele que vai cuidar, aquele que vai prover o sustento, prover aquela ligação com Deus. Deus chamou o homem de aquele que vai prover, aquele que vai trazer a provisão, provedor. E interessante que nesse texto aqui que Paulo ministrou aos Colossenses, ele diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E ele não começou com o marido, ele começou com a esposa. Por que será? Eu meditando nisso hoje, Deus me trouxe algo ao coração a respeito da forma como Paulo aqui ministra aos Colossenses, trazendo a esposa, citando primeiramente a esposa antes do marido. Deus quis mostrar aqui nessa escritura que o homem, todo homem, ele já nasce com uma missão. E a missão que o homem nasce, nem sempre, propriamente dito, se refere ao ministério, se refere a algum dom ministerial. Mas o homem já nasceu provedor. Então, Deus fala a mulher, esposas ou mulheres, sejam submissas ao vosso marido, como convém no Senhor. Por quê? Todo homem nasce com uma missão. Todo homem nasce com uma missão. E eu não estou falando aqui de ser pastor. Eu estou me referindo à missão que Deus deu ao homem de prover as coisas para a sua casa, de ser o cabeça da sua casa, de assumir o seu papel de homem mesmo e de levar as coisas e a mulher descansar e deleitar-se nele. Por isso Paulo que começa a mostrar como a esposa deve ser submissa ao homem na sua missão de marido, na sua missão de provedor, na sua missão de aquele que vai trazer a ordem.
O pai sempre tem a função de trazer a ordem na casa. Eu lembro-me, quando meus filhos eram pequenos, e eles tinham uma desavença um com o outro, Gabriel e Mateus. E Gabriel, ele sempre dizia, a Aninha me conta que ele falava-se bem. Quando ele ficava bravo, por causa que brigava com Mateus, ele pegava o telefone e dizia, eu vou ligar para o meu pai. Ou seja, eu vou falar com quem resolve. Mas a mãe estava em casa. A mãe estava em casa. E ele falou, eu vou falar com o meu pai. Então ele já traz, o homem em si já traz aquela sensação, aquela visão de que o homem é que manda. Ou não? Senão ele nem me ligaria. Ele ligava para mim e dizia, ô pai, o Mateus fez. Aí dava a lista. Fez isso. Ele entendia que havia um poder maior que o ampararia. Então isso já vem instinto humano, amados. Não é invenção de uma família isolada. Deus estabeleceu o homem como provedor da sua casa. Então a missão dele é prover. Prover o quê? O descanso da esposa, o sustento dos filhos, o equilíbrio emocional da família, trazer a segurança para os habitantes daquela casa. Então o homem já nasceu com uma missão. Então quando Deus fala aqui, esposas, sede submisso ao próprio marido, como convém no Senhor, não é se referindo somente àqueles que têm dons ministeriais, não, ou que são ministros através dos 5 dons ministeriais, ou se você tem algum dom motivacional. Deus não está falando aqui somente de nós, isso é geral, amados. Então o homem já nasce com uma missão. Que missão é? A missão de assumir esse papel de comandante da casa. Amém? Posso ouvir um amém? Então tem que ter um homem. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? E se ele fala para a esposa, então entendemos que a esposa tem que ter o marido. Não dá para mudar isso. Não dá para fazer outra Bíblia. Essa é a única Bíblia que tem. Essa é a única palavra santa que existe e ela é imutável. Ela não será mudada. Amém, queridos? Estão comigo? Aí, ele traz esse conselho à esposa para submeter aquilo que, a missão que o homem carrega dentro de si, que é o provedor. Muitos se despontam no ministério, muitos recebem um chamado ministerial, muitos recebem um chamado através dos dons vocacionais, dos dons motivacionais na igreja, muitos recebem chamados missionários, e todas essas missões, as suas esposas, aqueles que estão casados, devem se submeter a essa missão, porque Deus deu a ele um trabalho, Deus incumbiu ele de fazer algo. Então Deus não trouxe a mulher para estar embaixo do homem, nunca, jamais. Deus não tem os miolos mole. Deus é perfeito. E tudo que Deus faz é perfeito. Deus nunca erra, irmão. Deus nunca erra. Se Ele estabeleceu essa ordem, essa formação de uma família, porque esse é o modelo certo e único. E ele é imutável para Deus. Não haverá outro tipo de família na terra. Pelo menos a que vai morar no céu, não. Pode ser que haja, mas não está destinada ao céu que Deus criou. Está comigo, amados? Amém? Então ele diz, esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Diga você comigo bem alto, convém no Senhor. Convém no Senhor. Agora, se não está no Senhor e não quer viver no Senhor, viva como quiser, mas aguente as consequências também. Amém? Mas Deus é bom, amados. E Ele sempre nos traz pessoas, nos leva a ouvir coisas para que nós possamos ouvir, reter e praticar. E viver o melhor. Deus criou o melhor. A família é o melhor lugar que você pode estar. A sua família, o seio da sua família é o melhor lugar que existe para você. Na família tem segurança. Na família tem proteção. Quantas famílias sem pais? Pessoas que não têm segurança. Filhos que nem conhecem seus pais. Mas Deus nos trouxe aqui
para nos trazer essa palavra para você, para o seu coração, para você que nos ouve, onde você estiver. Deus tem um plano perfeito para você, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua existência, para a sua descendência, para todos nós. Amém? Versículo 19 diz: marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Mas aqui algo me chamou a atenção. Por que Deus não manda a esposa amar o marido? Porque a mulher já ama. A mulher já ama, irmão. Faz parte da natureza da mulher aquele amor. Não é só um amor maternal de mãe para filho. Não, a mulher, ela já nasceu amando. A mulher já ama. Por isso que em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar Deus falando: esposa, ame o seu marido. Não, é sempre: marido, ame a sua mulher. Ame a sua esposa. Porque a mulher, instintivamente, ela já ama. Deus nunca falaria para o marido amar se ele estivesse propenso a não amar. Então ele fala aqui: maridos, amai. Porque às vezes o cara não quer amar, o camarada não quer amar a mulher. Então por que casou? Pensa, ora antes de casar, vê se é isso mesmo que você quer. Se casou, você não tem opção, tem que amar. Você precisa amar. Diga: o marido precisa amar. Porque a mulher já ama. Diga: porque a mulher já ama. Ela já ama o homem. Ela não tem dificuldade de amar. Ela já ama, irmão. Mas o marido, Deus recomenda a ele. Você recomenda ele amar, porque às vezes ele não quer amar. Às vezes o homem quer tratar ela até com certas maneiras que não são adequadas. E se Deus fala aqui, e não a trateis com amargura, é porque alguns maridos, a tendência, o homem, por ser, digamos assim, não que sejamos homens dessa forma, certo? Só estou dando um exemplo para tipificar o motivo. Às vezes alguns homens são muito machões e dizem, e não tratam a mulher como deve tratar. E ele fala aqui: não trata ela de forma amargurada, não trateis com amargura. Irmãos, infelizmente, tem homem que parece que ao invés de usar sapato, tinha que usar ferradura. Porque às vezes o cara dá tanto coisa na mulher, trata ela de tanta forma errada, que pensamos: será que ali tinha que ter um sapato ou uma ferradura? Parece um cavalo, só dá coice. Irmãos, se Deus manda não tratar com amargura, porque o homem tem tendência a ser mais duro com a mulher. Sabemos que nós, homens, temos uma anatomia e as mulheres têm outra anatomia. Nós sabemos disso, que as mulheres são chamadas de sexo frágil, aquela parte mais dócil da casa, que é mais ponderada, o homem é mais durão. Porém, nós podemos fazer o melhor, podemos dar o nosso melhor, podemos viver na nossa melhor versão. Olhe para o seu irmão ou para a pessoa que está perto de você e diga: aprenda a viver na sua melhor versão. Você tem a melhor versão de si mesmo. Você pode fazer melhor, amém? Pode fazer melhor. Você não precisa provar os seus dotes masculinos com a sua força dentro de casa. Amém, amados? Trata a sua esposa com gentileza. Seja um cavalheiro. Não seja um cavaleiro, seja um cavalheiro. Uma pessoa amável, uma pessoa boa de se estar perto. Eu procuro estar, quando estou em casa com a minha esposa, procuro rir o máximo possível. Nós vemos rindo o tempo todo. Rindo se tem, rindo se não tem. Tem, só não estamos rindo. Se não tem, rimos também, porque vai chegar. Aleluia! Você não pode ficar abatido agora, viver agora: tem, hoje não tenho. Amados, se tem um pão, glória a Deus. Tem um pão só para dois, repasse no meio, glória a Deus. Vamos rir do mesmo jeito. Amém? Vamos ficar menos gordinho. Simples assim. Você pode encontrar motivo em tudo para rir, para ser alegre, para ser uma pessoa que as pessoas vão ter prazer em estar perto de você. Eu tenho prazer em estar em casa com a minha esposa. Ela tem prazer em estar comigo. Só tem nós dois. Se não tiver prazer, vai ficar ruim, né? Se não tiver alegria, então aprendemos a conviver bem. Esses 42 anos casados, nós aprendemos a conviver. Então, nós temos um lema em casa: ninguém levanta de cara amarrada. Tem mulher que está sorrindo.
Podemos levantar com aquele jeito que acordamos de manhã, né? Vamos lavar o rosto, mas está tudo bem. Tudo bem, está tudo certo. Não tem tempo ruim. Ah, mas será que você mora num palacete? Não, irmãos. Eu moro numa casa simples. Mas não é a casa que vai moldar a minha alegria. Não é o carro que anda, se tem carro, se não tem carro, que vai determinar meu estado de espírito. Misericórdia. Temos que viver baseado no que está dentro de nós. A alegria está aqui dentro. Então eu só preciso fazer manifestar ela sair. Eu só preciso colocar ela para fora. Amém? Então não temos motivo em casa para estarmos tristes. Talvez você pense, pastor, e o tempo que o senhor estava com a sonda, isso, 22 meses de sonda, doente, infartou, e daí? No hospital ria. Estou no hospital com a sonda, estou rindo. E aí? Amados, não são as coisas que vão fazer eu estar alegre ou triste. É quem eu sou. É eu ter descobrido quem eu sou em Deus. E isso me faz alegre já, amados. Tem pessoas, às vezes, que reclamam de tudo, reclamam do cabelo. Se o cabelo é liso, quer ficar com o cabelo encaracolado. Aí faz cachinho. Se está em cachinho, quer que faz nada permanente, vai ficar liso. Não está contente com nada. Tem uns que falam, eu queria ser mais alto. O altão queria falar, puxa, eu queria ser um pouco mais baixo. O branco fala, que eu vou na praia ficar um pouco mais pretinho. E o preto fala, por que eu nasci preto? Somos como somos, porque Deus nos fez assim. E temos que ser alegres assim, amém, amados? Então, a sua alegria tem que contagiar as pessoas. Você tem que dizer o motivo que você está aqui. Porque Deus te fez assim, feliz e alegre, amém? Um marido desanimado e triste, coitada dessa mulher. Vai viver esperando em quem? Ela vai se apoiar em quem, pastor? Diga para mim. Se ela vê o homem sempre reclamando, murmurando, cara amarrada, sempre com palavras negativas, essa mulher vai querer separar desse homem. E eu não vou dizer que ela está errada não, irmão. O homem tem que ser um homem que esteja com as suas faculdades no lugar. Com dinheiro ou sem dinheiro. Se não tem, vai chegar a mulher. Vai chegar. De onde não sei, vai chegar. Deus vai fazer chegar, irmão. Se você tem uma notícia boa, que vai chegar um dinheiro bom, você não fica alegre? Amém, glória a Deus. E se tiver uma notícia que não é tão boa, ou parece não ser tão boa, porque olha, eu te dava tanto, agora não vou te dar mais. Vai ficar triste? Claro que não. Agora que Deus vai agir. Pronto, é simples. Tudo depende do prisma ou do ponto que você vê as coisas. Amém? A sua família, homem, depende de você. Eu sei que depende de Deus, eu entendo. Mas o homem é o primeiro motivador da família. Por isso que diz, marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Essa mulher não pode viver sendo tratada como alguém que não tem uma honra dentro da sua casa. Ela tem honra porque ela é sua mulher. Você escolheu, agora trata ela com bastante carinho. Amém? Amém, homens? Aleluia. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amados, eu e minha esposa sempre procuramos criar nossos filhos da melhor forma possível. Independente dos nossos próprios erros pessoais como pessoas. Procurávamos sempre trazer à luz a palavra de Deus. Então ensinamos para eles desde pequeno que Deus está sempre certo. Nós até é possível falharmos, pois estávamos num corpo, mas a palavra de Deus é o nosso guia. Amém? A palavra de Deus é o nosso guia. Sempre ensinamos isso para eles. Então, lemos nas Escrituras que aquele que afasta a vara de seu filho, aí se aborrece. Aí ficamos pensando, o que é vara? Vara é um negocinho que se tira um ramo da árvore. Pensamos, então tem que bater? Tem que dar varada nele? Deus quer que mate a criança de morrer de tanto bater? Não. Mas Deus quer que você... A vara é um símbolo de correção. Deus quer que você corrija seu filho se ele fizer algo errado. Então eu, na minha legalidade, entendi, quando era muito jovem ainda, era um jovem casado, um jovem pai, que a vara era a vara mesmo. O que eu fiz? Arrumei uma vara. Não era para você fazer isso, certo?
eu fiz? Na minha legalidade, arrumei uma vara numa cidade que eu pregava lá em Rio Grande da Serra, em 1927, há muitos anos, certo? Arrumei uma vara e trouxe a vara para casa. E falava ao meu filho pequenininho, olha aqui, papai trouxe uma vara. Toda vez que o papai for dar com a vara em você, papai vai te amar. Então, se eu te der com a vara, eu estou te amando. E ele aceitou. Tudo bem, trouxe uma vara, 2 varas, 3 varas. Era uma varinha de marmelo, que a gente descascava, ela ficava com uma borracha. E ela não quebrava. Era muito boa. Quando dávamos nós mesmos, nós vimos que marcava, não marcava, ardia, mas não marcava. Então, eu falei assim, pensei, essa é o instrumento que eu tenho para criar meu filho, a vara. Isso na minha legalidade, amém? E como eu ia todo domingo para aquela cidade, eu trouxe um monte de vara. E com o tempo as varas sumiam. E depois descobri, certo dia, que fomos mudar, arrastar o guarda-roupa, todas as varas caíram no chão. O meu único filho, que é o mais velho, vocês sabem quem é, não precisa falar quem é, pegava as varas quando eu não estava em casa e jogava a vara em cima do armário, lá para trás. E as varas foram sumindo. Eu só descobri que ele fazia isso quando as varas vieram ao chão, quando arrastamos o guarda-roupa para mudar, certo? Mas é uma história engraçada. Mas eu literalmente queria fazer isso literal. Mas depois eu entendi que a vara é a disciplina. E comecei a entender melhor. E com um filho mais novo, eu já dava diferente, não precisava arrumar a vara. Mas aí eu fazia o quê? Pegava a Bíblia, sempre com a Bíblia, irmãos. Sempre com a Bíblia. Mesmo que eu errasse com a Bíblia, eu estava com a Bíblia. Fazia o meu melhor. E peguei a Bíblia, chamei Gabriel em uma certa ocasião e falei, assim como Deus fez com Davi, farei com você. Você fez isso, isso e isso, não está certo. Então vamos agora, eu vou disciplinar, vou te amar. Deus falou para Davi, você fez isso, não está certo. Davi levantou o censo, a segunda vez, todos vocês sabem a Bíblia melhor que eu, amém? E Deus chamou ele e disse, eu vou te dar 3 opções, escolhe uma. Aí Davi escolheu uma, certo? Você sabe a história, não sabe? Beleza. Chamei Gabriel, falei assim, tinha uns 10 anos, 9 anos por aí. Falei, eu vou te dar 3 coisas que eu vou tirar de você, uma das 3. Na época, acho que era o telefone, era jogar videogame, parece, e também assistir o jogo do Corinthians. 3 coisas que ele amava, pequenininho. Eu falei, papai vai te amar. Quais dessas 3 coisas quer ficar sem assistir, sem estar com você 15 dias, uma semana? Aí ele pensou. Falou, Corinthians eu gosto muito. Deixa eu ver. Videogame também gosto bastante. Então o que eu vou fazer? Telefone. Então eu fico sem atender o telefone e sem ligar para ninguém 15 dias. Esse foi o castigo dele. Então eu tocava, atendia. Alô, Gabriel está aí? Gabriel? Tá, mas não pode atender. Ele não dá para atender. Não dá para atender, não. Tá bom. Daqui a meia hora. Gabriel está aí? Gabriel está? Mas não pode atender. Não, está ocupado. Não pode atender, não. E ficou 15 dias assim, irmão. Ele sentiu na pele o que é estar sendo disciplinado. Eu falei, você tem que aprender a disciplina. E então, arrumávamos forma de disciplinar nossos filhos. Alguma coisa. Vocês entendem? Então, o pai e a mãe, o quadro deles é a figura do pai e a mãe, é a figura do disciplinador. Eles têm que entender que um erro, um pecado, tem consequências. Então, desde pequenininho, eles vieram crescendo, sabendo que tinha que andar certo. Não é pelo medo da punição, mas pelo amor e a devoção a Jesus. Amém? Não é pelo medo de não ter alguma coisa, mas só para eles entenderem que esses deslizes, haveria uma coisa que traria uma certa consequência. Estão comigo, amados? Estão entendendo? E a Bíblia também nos traz um quadro muito assim, triste de uma família que ela entrou em degradação porque os filhos não obedeciam os pais, não ouviam os pais. Todos nós conhecemos, eu vou abrir aqui a minha Bíblia rapidamente,
na história de Samuel que que ia suceder Eli, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, certo? Então abre a sua Bíblia aí deixa eu ver aqui. 1 Samuel, não é isso? 1 Samuel 2, 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22. 1 Samuel 2, 22. Diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo que ouço coisas constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que está esta que ouço de vocês. Estais fazendo transgredir o meu povo, o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. E você já sabe qual foi a consequência, certo? Os 2, Ofni e Finéias, morreram, porque eram desobedientes. Eles pecavam, eles estavam em prostituição, e eles roubavam as ofertas, a gordura que era para ser queimada, eles comiam e davam para o pai. Então havia uma conivência. Pais, não sejam coniventes com o pecado dos seus filhos. Se estiver errado, corrige. Se tiver alguma função que traz liderança em alguma coisa, principalmente espiritual, retire. Eli foi conivente, não tirou Ofni e Finéias do serviço da entrada do templo, do tabernáculo. Então, por causa disso, morreu Ofni, morreu Finéias e morreu Eli. A família se desintegrou. Deus tinha dado uma promessa, irmãos, para Eli, que a família dele estariam como conduzindo aquele sacerdócio. Porém, Deus falou: como vocês não me honraram, eu vou honrar quem me honra. Quem não me honra, também eu não vou honrar. Eu vou desprezar. Então, Deus seguiu com a sua santidade. Aí você pode me dizer: pastor, agora Deus mudou. Você falou que Deus não muda? Não, Deus não muda pelo que Ele é. Deus não muda os seus princípios. Os princípios de Deus são imutáveis, são inquebráveis. Ele não vai quebrar porque você não quer mudar. Então, por conta da dureza do coração dos 2 filhos de Eli, e ele também, por ser conivente com o pecado dos filhos, o que Deus fez? Deixou todo mundo morrer. Eli caiu, bateu a cabeça e quebrou o pescoço e morreu. Os 2 morreram na batalha que a arca estava sendo levada, para que Deus, que estava representando a arca ali, trouxesse vitória ao seu povo. Mas não adianta, irmãos. Não adianta. Deus não vai junto com o seu pecado. Se você estiver tendo uma vida totalmente degradante, Deus não vai ser compactuado. Deus não compactuará isso. Deus não vai tolerar, porque Ele é santo. A família é um lugar de santidade. A família é um lugar de estabelecer padrões de Deus. E se você, pai, se você, mãe, for conivente com o erro de seus filhos, o fim é destruição. Mas Deus nos mostra as coisas para que não caiamos nelas. Deus nos alerta sobre essas coisas para que fujamos dela. Deus nos mostra as Escrituras para que vivamos sobre ela. Está comigo? Então voltemos agora a Colossenses capítulo 3. Amém? Colossenses capítulo 3. Aleluia. Aleluia. No lemos o versículo 18, 19 e o 20. 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados.
há uma instrução de Deus para nós pais, para não irritarmos nossos filhos, para tratarmos eles com amor, com carinho. Amém? Não viver irritando, testando eles. Amados, tudo que você tirar do seu filho, procure substituir por algo para ajudá-lo. Ele está em fase de formação. Eu sei, obviamente, os filhos dos crentes, entendemos que os filhos do crente não vão para a balada. Amém, amados? Entendemos que os pais que já criam desde bebezinho, lá no ventre materno, lá na igreja, a tendência e o caminho não é nem pensar em balada. Mas se acontecer de pensar na balada, se houver por esse caminho, vamos orientar e aconselhá-los. Puxa vida, o seu filho, por que ele quer estar na balada? Muitas vezes, por que um jovem que está na balada? Porque lá estão os amigos dele. Nós pais temos que nos fazer os melhores amigos dos nossos filhos. Se você não é, procure ser o melhor amigo do seu filho. Procure fazer algum programa com ele. Puxa, ele quer estar lá porque estão os amiguinhos dele. Mas eu quero que ele veja que eu sou o melhor amigo dele. Eu sempre, a vida inteira, amados, desde que eu me entendo por pai, eu sempre procurei ser o melhor amigo dos meus filhos. Para que eles sempre contassem tudo. Para que eles não ficassem com medo de me falar nada. Que a tendência da criança, ou do jovem, do adolescente, quando erra, é fazer o quê? Esconder do pai, contar para outro amigo. Mas se ele entender que você é o melhor amigo dele, ele vai saber com você. Se ele entender, acreditar que a figura do pai é o meu herói, meu amigão, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, os seus filhos, eles vão ter prazer em deixar aquilo fechado com você. O prazer dele vai ser esse. Então, seja amigo dos seus filhos, promova passeios com seus filhos, promova encontros, promova lugares que ele goste, leve eles, mostre eles a vida junto com você. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas a Bíblia não fala para você mostrar o caminho. Fala para você ensinar a ele no caminho. Ou seja, você no caminho, ele vem no caminho com você. E ele não vai se desviar. Por quê? Porque você está no caminho com ele. Meu pai tinha um dilema. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Meu pai dizia isso. E eu cresci ouvindo esse texto, essa frase. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. E eu nunca gostei disso. Eu dizia para mim mesmo, quando pequeno, por que ele pode fazer algumas coisas e eu não posso? Se ele faz, eu também quero fazer. Mas meu pai dizia, faz o que eu mando, menino, não faz o que eu faço. Tá bom, sim, senhor. Mas não gostava, não aceitava. Mas eu me submetia. Depois descobri que Paulo dizia, levantai as mãos santas, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Falei, opa, aquilo lá estava errado. Eu vou seguir? Não. Da minha família, dos meus pais e minha mãe, eu vou trazer para meu casamento, para a minha vida, aquilo que é bom. O que está errado vai ficar para trás, irmão. Sinto muito. Papai não sabia da Bíblia. Então ele ensinava o que ele sabia. Teve um dia que eu disse para o Gabriel, pequenininho, ele fez uma coisa que eu não gostei, cheguei ele no quarto, dei-lhe uma correção, falei, você viu fazendo isso? Ele falou assim, não. Você viu fazendo isso, menino? Não. Tá bom. Então é o seguinte, olha o que eu vou dizer para ele. Para quê, irmão? Eu disse, tudo que você veio fazer, você pode fazer. Ele falou, posso, pai? Eu falei, pode. Meu irmão, dali para frente, quando eu falar alguma coisa, Gabriel estava com 2 olhos assim em mim. O que quer dizer? Teve algum dia que eu falei uma coisa que não era daquele jeito. Ele falou, pai, eu também posso falar, né? Eu falei, não, senhor, você falou, você disse. Ele estava prestando atenção. Tinha passado anos, irmãos. Sabe o que é anos? E ele lembrou. Pai, se você falar, eu posso falar. Então, aquela palavra até me ajudava a ser um pai melhor, um marido melhor. Não podia gritar, não podia falar alto, porque o menino está olhando. Se você falar, eu posso falar. Se você fazer, eu posso fazer. Amados, a Bíblia diz que eu tenho que imitar Paulo, porque ele imitava Cristo. Eu não tenho que ser em casa de um jeito e no trabalho de outro. É uma pessoa só.
Eu não tenho que ser na igreja de um jeito, em casa de outro, uma pessoa só. Aqui eu sei que eu estou com esse paletó aqui, mas se precisar eu tiro ele, se você quiser. Mas eu não sou o paletó. Eu sou eu mesmo em casa. De shorts, bermuda, camiseta, tomando banho. Eu sou a mesma pessoa. Eu não posso ter dois tipos de fala. Tem uma fala em casa e outra fala aqui. Eu não posso ter do trabalho, ter uma personalidade e depois eu tenho outra. Não, uma pessoa só. Deus nos quer de uma pessoa só, de um jeito só. Amém? Então, os nossos filhos, eles vão ter o pai e a mãe como seus heróis. E aqui diz: pais, não irritei os vossos filhos. Se eles falavam alguma coisa que não estava certo, eu corrigia. E se nas minhas costas havia um deslize, e eu não sabia, a Aninha sabia, ela falava: ó, aconteceu isso, isso e isso. Ela entregava na hora, não tinha conversa não, irmãos. Teve um dia que eu estava na hora do almoço em casa, há muitos anos atrás, no casamento de 1927, eu estava vindo almoçar, aí ia para o Cais de novo, eu trabalhava aqui nessa época, bem pertinho aqui da Santa, aqui, que vocês conhecem aqui o Cais. Aí eu, na hora do almoço, fiz uma coisa em casa e ia saindo. Aí eu tinha que chamar, digamos assim, fazer uma correção a um filho, que era o Gabriel, se não me engano. Aí eu falei: Gabriel, se liga, hein, menino, se liga. Ele estava encostado no sofá assim, ele era gordinho, parado. Eu saí, bati a porta, pá, desci, fui embora trabalhar. Desci lá embaixo, eu percebi, esqueci o negócio, voltei. Quando eu cheguei, ele estava no mesmo lugar que ele estava. Estava se assimilando o que eu disse para ele. Quando eu botei o pé em casa, minha esposa falou: bem, assim que a porta bateu, você falou para ele: Gabriel, se liga. Aí ele falou assim, a porta bateu, ele falou: não ligo. Eu falei: se liga. Ele falou, aí eu fui embora, ele falou: não ligo. Mas ele não falou nas minhas frentes, nas minhas costas. E ela me contou. Então não tinha esse negócio de passar a mão, não. Filho, tem que obedecer o pai e a mãe. Esse se liga era uma expressão que a gente usava para prestar atenção, acorda. Aí eu falei: não liga, né? Ele: não, pai, perdão. Aí ficou tudo certo. Perdão veio, ficou tudo certo. Então, os filhos têm que entender que o pai é a figura da autoridade e a mãe também. Somos para manter a ordem no lar. Amém? Não somente tratando dos filhos em relação aos pais, mas as esposas com os maridos também. É preciso que a esposa reconheça o chamado do marido, reconheça a função do marido, a missão, melhor dizendo assim, do marido, que é ser aquele a qual Deus estabeleceu como cabeça no lar. Independente se tem chamado ou não tem, o marido sempre será o cabeça. Amados, o fato de o marido decidir as coisas não quer dizer que a esposa não possa falar nada. Muito pelo contrário, a ajudadora idônea é aquela que vê aquilo que o homem não vê. Muitas vezes eu não vejo coisas que minha esposa vê. E eu posso perguntar, ela pode, por favor, quer fazer assim? Ela muitas vezes me pergunta: o que Deus colocou no seu coração? E eu digo: sobre isso, nada. E você? Ela fala: por meu também nada. Então vamos continuar orando. Mas se porventura a família não é cristã, tem que haver uma coerência. Tem que haver um discernimento normal. Tem que haver uma conversa, um equilíbrio. Independente de ser crente ou não crente, mas falando para nós que somos evangélicos, que temos o Espírito Santo, ela sempre me pergunta: Deus colocou no seu coração sobre isso? Eu falo: é isso. Ela fala: tá bom, então eu pego junto. Se porventura ela não quisesse que acontecesse, eu pergunto: o que foi? Não gostou? Não é o que você queria? E vamos sentar e conversar. Mas ela sabe, a minha esposa sabe, que a decisão sempre estará comigo. Vai estar comigo a decisão, porque eu sou responsável pela minha casa. E não posso abrir mão disso, senão Deus me cobrará. Então, o homem, com todo o respeito que eu lhe tenho, não dê a sua autoridade para sua esposa. A sua autoridade é sua, não é da sua mulher. Deus fez a mulher para ela te ajudar. E ponto final. Deus nunca erra. Tá certo? Deus trouxe um padrão, pilares, que é esposa, marido, amar a esposa.
Esposa, submeter aos maridos, a sua missão. Filhos, obedecer em tudo aos seus pais. E os pais, não irritar os vossos filhos. Então, esses são os pilares da família, de uma família próspera, de uma família abençoada, de uma família equilibrada. Se as coisas não estão dessa forma, se não estão nessa ordem, meus irmãos, coisas precisam mudar. Coisas precisam acontecer para que a família entre no eixo certo. Porque senão não tem a bênção de Deus. Deus não pode abençoar uma coisa que está todo ao contrário. A minha esposa não vai mandar em mim, não pode mandar em mim. Não é porque ela é menor do que eu, não, se ela fosse maior que eu. Tem mulheres que são maiores que os maridos, mas não é por causa disso que vai mandar no marido. Deus não fez ela como autocabeça dele, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus deu ao homem a responsabilidade até de morrer para a sua mulher, como Cristo morreu pela igreja. Então, o peso que está sobre nós, irmãos. Deus não vai mudar, Ele não vai inverter isso, porque a sua esposa, ou a sua companheira, a sua mulher, é mais braba do que você. Vai ter que se converter, irmão. Vai ter que se converter. Está ouvindo o que estou falando? Tem que mudar, porque Deus não muda. Então, sobra quem? Sobra você. Se Deus não muda, quem vai sobrar? O marido e a mulher. O marido tem a sua responsabilidade como cabeça, a mulher de adjuntora, auxiliadora idônea, aquela que vai ver alguns pontos que o homem pode não ver naquele dia, ou naquele momento, naquela situação. Amém? Nós, homens, não sabemos tudo. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque Deus está tendo misericórdia de quem está nos ouvindo. Deus quer ver a sua família em pé, mas ela precisa estar sobre esses 4 pilares. O marido amando a esposa submetendo à missão do marido, os filhos obedecendo aos pais em tudo, e os pais sempre tratando os filhos com amor e carinho, não irritando as crianças, não irritando até os pontos de vista dele. Traz para perto, senta e conversa. Sempre fizemos isso. Eu e minha esposa sempre trazemos nossos filhos para conversar, sentar e conversar. O que estava errado, a gente tinha que mudar na hora. E trazíamos para ele o que era certo. As Escrituras sempre foi o fundamento da nossa vida. E vai ser até o dia de Jesus voltar. Ou então até o dia que nós morremos e saímos desse corpo. Amém? Por quê? Deus tem um propósito. Não importa o que você esteja passando. Deus, Ele tem um plano grandioso com você, se você permanecer no plano dEle. Não saia do plano dEle. Se Deus te chamou para fazer algo, faça. Não mude porque alguém está te empurrando e pressionando você para mudar. Não, irmãos. Deus não vai se deixar mudar porque você não quer mudar. Amém? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, pastor Luiz Fernando. Foi uma honra para mim estar com o senhor, com essa igreja maravilhosa, com meus irmãos, que há muitos anos eu não estava junto num culto. Eu fico honrado de verdade por poder ministrar a vocês e estar comungando dessa palavra que é poderosa e está salvando a cada dia a nossa alma. A cada dia estamos sendo salvos, porque Deus é um só. Deus nunca mudará, e é por isso que nós estamos aqui, como o Vladimir estava cantando no começo do culto. Nós estamos de pé, a igreja está de pé, irmão. Não importa com muito ou com poucos, a igreja está de pé. E é assim que ficaremos, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra de Deus.